Valdeci, cheguei tarde no seu canal, no canal aqui da VR Advogados, recebi as informações depois, tive o meu veículo apreendido e agora? O que eu posso fazer? Calma que não está tudo perdido, fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar absolutamente tudo, o que acontece quando o seu veículo é apreendido e o que você pode fazer. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da VR Advogados, canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros. Aqui nós revelamos absolutamente tudo mesmo que eles não querem que você saiba, e hoje nós te falaremos o que acontece quando o veículo é apreendido e o que você pode fazer para pelo menos reduzir esse grande problema ou talvez, quem sabe, até reverter isso e recuperar o seu veículo de volta. Vamos lá, sem delonga, mas antes o que eu vou pedir para você, né? Se esse vídeo fizer sentido para você, clica no sininho, se inscreve no canal e compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis, porque aqui nós estamos tentando equilibrar a balança em prol de você, consumidor, que a gente sabe que por muitas vezes ela é muito injusta e pesa favorável à instituição financeira. Não à toa isso, plena pandemia, os bancos ali tendo lucro bilionário. Então a gente vai trabalhar hoje o que efetivamente acontece no caso quando o seu veículo é apreendido. Vamos lá, você está num contrato de financiamento, atrasou as parcelas, ali houve a busca e apreensão, você foi notificado ou não foi notificado, ou não recebeu a notificação, o oficial de justiça bateu na porta da sua casa e apreendeu o veículo. O que acontece depois? Bom, agora eu já vou te dar o passo a passo. Primeira coisa, quando o oficial consegue apreender o veículo, a gente tem o que a gente chama na lei de efetivação da liminar, cumprimento da liminar. O que isso significa dizer, Valdeci? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te explicar o que é a liminar. A liminar é uma decisão que o Poder Judiciário, que a Justiça dá, quando ela verifica os requisitos presentes ali que determinam, né, que a lei autoriza a determinação da apreensão do veículo. Então a gente tem uma antecipação, essa decisão que seria dada só ao final, ela é dada no início do processo, autorizando ali ao banco a apreender e recuperar o veículo. Então, nesse caso, você precisa saber o seguinte: como tem requisitos que devem ser obedecidos pela instituição financeira, pode ser que tenha alguns pegas aqui, porque eu não sei se você sabe, mas eu preciso te contar que muitos processos os magistrados dão a liminar sem que eles estejam ali preenchidos os requisitos para concessão, para autorização dessa liminar, e aí muitos veículos são apreendidos de forma irregular. É isso mesmo, o seu veículo pode ter sido apreendido de forma irregular, e aí os especialistas da VR Advogados estão à sua disposição para poder esclarecer suas dúvidas e fazer uma análise do seu processo para verificar se o seu processo foi regular ou irregular. Estou deixando o link do WhatsApp aqui, onde você fala ou com eles ou comigo, mas você precisa saber se teve alguma irregularidade. Então esse é o primeiro ponto. O juiz ele precisa analisar os requisitos, dar uma decisão que atende esses requisitos. Mas, Valdeci, como assim a justiça dá uma decisão que não atenda os requisitos da lei? Porque nós temos umas centenas de milhares de processos, a justiça ela comporta uma capacidade de processo e como a gente tem um volume muito grande, é uma massa de processos, o erro é natural, pode ser que o seu processo não tenha recebido uma luz diferente nele e aí a partir disso entrou na filinha normal ali, teve uma decisão nesse sentido. Então sempre que você estiver nessa situação, se vale de um especialista, estou deixando o WhatsApp aqui para você falar com um dos nossos consultores ou comigo mesmo, mas você precisa saber disso, tá? Não deixa a toque de caixa, não deixa para lá, porque você pode estar numa situação dessa. Então tá, o veículo foi apreendido, o processo continuou correndo, você precisa saber que você tem um prazo para apresentar a defesa. Então, quando a liminar é efetivada, quando a liminar é cumprida, quando o veículo é apreendido, você tem ali 15 dias apenas para poder realizar a defesa. E nesses 15 dias, o profissional tem que analisar o processo, tem que analisar o contrato. Por quê? Porque se tiver algum vício dentro do processo, algum erro dentro do processo, é nessa hora que o profissional vai agir para reverter essa busca e apreensão e devolver o veículo para você. Olha que maravilha. Você estava passando por uma situação de estresse, estava numa tristeza profunda, veículo foi apreendido na sua casa, veículo foi apreendido na frente da sua família, na frente dos seus amigos, seus colegas de trabalho,
e você tem uma possibilidade de reverter isso, de fazer com que o banco devolva para você o veículo. E aqui tem uma boa notícia, tá? Quando o banco é obrigado a devolver o veículo e não consegue, ele tem que indenizar o consumidor, ou seja, ele tem que indenizar você. E a indenização é grande, tá, pessoal? A indenização é muito alta. Então, se você tem um contrato de financiamento, já caiu numa busca e apreensão, link do WhatsApp aqui para você falar com o time da BR Advogados. O BR Advogados está há 12 anos no mercado, batendo de frente com essas instituições, reparando muitas injustiças, e você pode ser uma dessas pessoas. Então, beleza, você analisou dentro desse prazo de 15 dias, você apresenta a defesa, e aí se tem um erro no processo, é nesse momento que tem que ser apresentado. Se tem um erro dentro do contrato, é nesse momento também que é apresentado os erros do contrato. E por que também? Porque você pode ter medidas de ataque, medidas ativas, onde você vai questionar as questões desse contrato. Isso ocorre muito quando você ainda não está respondendo uma busca e apreensão e o seu contrato possui irregularidades, possui abusividades. Você entra com o processo antes mesmo da instituição financeira entrar com o processo de busca e apreensão e já começa a preparar o terreno, já começa a se defender. Então, é dessa forma que funciona. Nesse prazo, o profissional analisa, faz a defesa. Depois, Valdeci, só que nos próximos 5 dias também, além de começar o prazo para defesa, assim que o veículo é apreendido, você tem 5 dias para purgar a mora. O que é purgar a mora? Por que eles colocam palavras tão difíceis assim para a gente poder entender, né? Purgar a mora nada mais é do que você afastar, você extinguir, você acabar com a mora, com o atraso daquele contrato. O grande problema é que aqui a lei assim, seria cômico se não fosse trágico. A lei coloca que para você purgar a mora, você tem que pagar absolutamente todo o contrato, ou seja, as parcelas que estavam vencidas e as parcelas que ainda vão vencer. Bom, se você estava com dificuldade de pagar uma parcela, como é que você vai pagar o contrato todo? Como é que você vai quitar o contrato? Se fosse assim, não tinha razão de existir o financiamento. E o Decreto-Lei 911, ele foi muito severo nesse ponto. Você concorda, Valdeci? Obviamente que não. Obviamente eu entendo que se você consegue, conforme outras legislações você consegue, né, purgar a mora pagando apenas as parcelas em atraso, no financiamento de veículo em alienação fiduciária, eu entendo que deveria ser da mesma forma, mas infelizmente não é, e aqui a minha missão, e a missão da BR Advogados não é vender sonho para você, é te falar a realidade, conforme ela é, conforme a lei determina, conforme a justiça julga, e te apresentando isso, criar um planejamento estratégico para você poder se proteger e não ter um prejuízo tão grande. Mas beleza, você foi, apresentou ali a defesa, ou purgou a mora, ou não teve dinheiro para purgar a mora. Quando você não purga a mora, o que acontece? O banco está autorizado a leiloar esse veículo. Sim, mas o processo nem acabou, eles já podem leiloar? Podem. Por quê? Porque se no final ficar comprovado que ele não conseguiu ali, que o banco agiu de forma irregular, que aquela busca e apreensão não tinha sentido, ela caiu, ela foi indeferida, o banco tem que te indenizar. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Ele vai ter que te indenizar, então ele tem que pagar para você. Por isso é muito importante você não deixar de tomar uma medida, não deixar de tomar uma ação com especialistas. Por quê? Porque você tem uma chance só. Se você não deixa especialistas cuidarem do seu caso, se você pegar uma assessoria que nem tem advogado, alguém que não é especializado na questão, você está correndo um sério risco de perder a única chance que você tem de virar o jogo. Ou de recuperar o seu veículo de volta, ou de ser indenizado. Você vai dar sorte ao azar? Você vai dar chance ao azar? Acho que não faz sentido. Então o link do WhatsApp está aqui. Se você tiver uma situação dessa, clica, conversa com o nosso time, sem custo algum, para você entender se tem possibilidade de você reverter, de você virar esse jogo. Mas beleza, Valdeci, o veículo foi vendido, fizemos a defesa, teve a sentença. Aí temos 2 caminhos. Se a sentença for favorável ali para o banco, você pode recorrer, pode apresentar um recurso para o Tribunal de Justiça. Dentro da liminar também, vou dando um passo atrás, né? Quando a liminar é cumprida, nós também podemos apresentar um recurso para o Tribunal de Justiça. Só que dessa vez o recurso não é apelação, é o agravo, que a gente vai recorrer para tentar derrubar aquela liminar e para tentar devolver para você o veículo. Agora, quando o processo chega na fase de decisão, de sentença, a gente tem uma sentença de procedência para o banco, a gente pode apelar, e se tem uma sentença de improcedência para o banco pode apelar. Fato é que
se há uma decisão desfavorável para o banco, pode ser revertido se ele não devolver o veículo para você. Ali a gente tem a possibilidade de receber uma indenização dentro do próprio processo que o banco ajuizou. Olha que loucura. Dentro desse processo você consegue, além de virar o jogo, pesar a mão contra a instituição financeira, óbvio, quando você está amparado por advogados e advogadas especializados, com 12 anos de mercado, mais de 7 mil processos ativos. Se você colocar o meu nome no Google, né, quem é Valdecir Rabelo, ou colocar o nome da VR Advogados, quem é VR Advogados, você vai entender do que eu estou falando e vai entender do potencial que nós temos para ajudar você numa situação dessa envolvendo financiamento de veículo, financiamento do seu carro, da sua van, do seu ônibus, da sua frota. Há uma possibilidade, mas você precisa ter a melhor informação. E se eu estou te entregando de forma gratuita essa informação, imagina o que todos nós podemos fazer por você quando você já for um cliente da VR Advogados. Por isso, mais uma vez, link aqui se você tiver alguma dúvida. Mas beleza, vamos lá. Teve a decisão, recorremos, reverteu. Aí tem que entregar o veículo para o cliente. Valdecir, teve uma decisão, foi favorável ao banco, recorremos, a decisão foi mantida. Acabou, fiquei com o nome sujo ainda do restante dos valores, fiquei ali tendo que pagar um valor para o banco, é assim mesmo que funciona? Não sei mais de nada? Não. Você tem outros mecanismos para poder reduzir ou zerar a dívida que ainda existe, liberar o seu nome, mas eu só vou falar isso no próximo vídeo e se a gente tiver aqui mais de 10 mil visualizações. Então clica no vídeo, compartilha para o máximo de pessoas possíveis, porque se bater mais de 10 mil visualizações, eu vou te dar uma informação valiosíssima que a gente só entrega para os nossos clientes, e aqui eu vou te entregar de forma totalmente gratuita. Então olha só, clica no sininho, se inscreve no canal, manda para o máximo de pessoas possíveis, porque, como eu disse, eles não querem que você saiba tudo que a gente entrega aqui no nosso canal oficial. Link do WhatsApp está aqui, link das nossas redes está aqui, entre em contato, não fique com dúvida, não deixa para depois, porque o prejuízo ele pode não ser reparado e você ficar numa situação muito desconfortável ali por anos, beleza? Conta sempre com VR, com AVR Banco. Aqui não, hein?